Fala pessoal, aqui quem fala é o João do Prisma e hoje eu tô aqui com toda alegria, com todo temor para compartilhar com vocês da palavra de Deus. E hoje especialmente em João 1:1, que diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Irmãos, eu costumo dizer que João é um verdadeiro poeta. Ele usa de uma linguagem, de palavras lindíssimas para falar de Jesus. E aqui ele começa a dar sua primeira descrição de quão Jesus é magnífico. E ele diz que no princípio era o Verbo. Ora, que princípio é esse? O princípio de todas as coisas. Antes de tudo vir a existir, ele é. O Verbo está lá. E ele usa essa linguagem do verbo. Agora, que figura é essa? Quem é esse verbo, esse logos? Se você continuar o texto, você perceberá que o verbo estava com Deus, ou seja, ele estava ali no princípio de tudo, da criação. Esse verbo estava na companhia de Deus. Mas ao mesmo tempo, se você continua lendo o versículo, você percebe que o verbo também era Deus. Ou seja, esse verbo, ao mesmo tempo que está na companhia de Deus, ele é Deus. Ou seja, eles são a mesma pessoa, a mesma essência está presente ali em Gênesis. E aqui o autor, João, está fazendo remeter aquela primeira pessoa que ler esse texto lá no primeiro século, que esse Cristo, aquele mesmo Cristo que viveu entre aquele povo, que foi morto e ressuscitou, é o mesmo Cristo que estava lá no começo da criação. E isso é muito importante para a cosmovisão daquele povo e para a nossa também. O nosso Jesus, esse que nós conhecemos e que hoje habita em nossos corações, é o mesmo Jesus que estava lá, presente na criação, e cujo verbo que saía da boca de Deus com poder trazia tudo à vida, tudo à existência. Esse é o nosso Jesus e que mora nos nossos corações hoje.